Boa tarde a todos. Novamente estamos iniciando o estudo da série psicológica de Joana de Ângelis. Hoje iremos concluir a temática do capítulo 9, Algozes Psicológicos, que iniciamos na semana passada. Lembramos que todos os estudos anteriores, já realizados da série psicológica de Joana de Ângelis, encontram disponíveis no nosso canal no YouTube. Dê uma olhada lá, se inscreva, participe, coloque alguma pergunta ou dúvidas, nós procuraremos sempre responder. Vamos então para a introdução com um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo de luz, para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Muito importante o conteúdo dessa mensagem que Emmanuel nos traz. E que aqui iremos só fazer alguns apontamentos para servir de introdução ao nosso estudo dessa tarde. Então Emmanuel aqui nos propõe, e de uma forma bem incisiva, o cuidado naquilo que alimentamos no nosso pensamento. Ora, nós aprendemos na revelação espírita que, através dos conteúdos que alimentamos, quer proveniente dos olhos, dos ouvidos, do contato com o mundo material, e que serve de material interpretativo para a nossa mente, é, ao mesmo tempo, o verdadeiro alimento do nosso espírito. Então, ocupar o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, que é o comentário daquela parte da carta de Paulo aos Filipenses, que ele diz assim: Ah, meus irmãos, procurai ocupar o pensamento com tudo aquilo que é belo, que é nobre, que é verdadeiro, que é de boa fama, que mereça algum louvor. Nisso pensai. Então, é comentando essa passagem da carta dos Filipenses que Paulo coloca essa sentença de que é importantíssimo ocupar nossos pensamentos com os valores autênticos da vida. E isso trará uma consequência que ele coloca em seguida. Aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam. Sorrir para as dificuldades, aqui é colocado por Emmanuel, como sinônimo de aproveitar as provações, os atritos que o mundo material sempre nos traz, como material de aprendizagem. Aí nós estaremos sorrindo para as dificuldades, quaisquer que sejam. E ele continua, construindo gradativamente em nós o templo vivo de luz, para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. O templo vivo de luz, ele é plenamente estabelecido na qualidade constante que caracteriza o nosso pensamento. Os pensamentos bons, de fraternidade, de caridade, de amor ao próximo, traduzem-se em determinadas conexões nos nossos neurônios que estabelecem isso, comprovado cientificamente, uma certa iluminação especial em nossa mente. É quase que de forma literal a percepção em laboratório do templo vivo de luz. Porque, de fato, na medida em que nós estivermos zelando e cuidando de forma edificante
do material caracterizador da nossa mente, os nossos pensamentos, a consequência disso, como Emmanuel aqui lembra, é o estabelecimento de um verdadeiro templo de luz em nosso íntimo. Então vamos para o nosso assunto de hoje, algozes psicológicos. Continuação é o capítulo 9 do livro Amor, Imbatível Amor. E ainda Joana traz aqui alguns apontamentos sobre timidez, inibição e agora acrescenta sobre angústia. Logo em seguida, ainda no estudo de hoje, nós iremos ver os instrumentos, os meios colocados para darmos passos iniciais na superação desses que são algozes da nossa alma. A timidez é coraça forte que aprisiona. O tímido, no entanto, adapta-se e egoisticamente passa a viver em exílio espontâneo, que ele não exige luta, assim poupando-se esforços que são inevitáveis no processo de crescimento e de conquista psicológica madura. Eu sei que para muitos que nos acompanham nos estudos e que durante alguma fase da vida ou até atualmente ainda se identificava em padrões de percepção íntima em que a timidez parecia expressar, às vezes, até uma certa virtude, aqui ela é tratada de forma bem diferente. Quando Joana começa dizendo é coraça forte que aprisiona e que o tímido adapta-se egoisticamente, passando a viver em exílio espontâneo, a perspectiva agora muda. Na verdade, o trabalho de superação da timidez, da inibição e da angústia que nós veremos mais adiante, ele torna-se perfeitamente plausível e possível, primeiro, quando percebemos neles problemas e não verdadeiras características de nossa alma, de nosso espírito. Percebendo como problemas, como imperfeições, como dificuldades que sabotam a expressão espontânea e atuante do nosso espírito no mundo físico, aí nós estaremos já dando um passo na superação. Veremos mais adiante que esse passo, claro, se estabelece de forma mais firme à medida em que a compreensão, o entendimento da realidade espiritual da vida e o próprio processo de autoconhecimento que a doutrina espírita nos convida a fazer sempre, são outros instrumentos para a superação espontânea, diríamos assim, desses que são algozes psicológicos. Ainda aproveitando aqui esse parágrafo, quando diz que não lhe exige luta, assim poupando-se esforços. É muito comum, principalmente, diríamos mais no período da adolescência, da pré-adolescência, de, ao percebermos-nos com determinadas características de timidez, naturalmente nós procuramos nos isolar, sair do contato social mais amplamente, como aqui é colocado. Passa a viver em exílio espontâneo. E depois diz, assim poupando-se esforços que são inevitáveis ao processo de crescimento e de conquista psicológica madura. Então, estarmos, em termos psicológicos, maduros, fortes, exige trabalharmos a superação desses chamados algozes.
A inibição é tóxico, que asfixia, produzindo distúrbios emocionais e físicos, transtornando a sua vítima e empurrando-a para o poço venenoso da alienação. A alienação aqui como do isolamento, da ausência também de maior convivência social. E aqui, naturalmente, surge aquela dúvida, mas qual a diferença, de fato, entre timidez e inibição? Existem alguns pontos que poderíamos perceber que diferenciem um comportamento do outro. É colocado em termos psicológicos o seguinte: a timidez ela se expressa mais para determinadas situações que a pessoa se sinta chamada a interagir. Já a inibição ela se expressa mais como uma característica de comportamento independente de situação. A pessoa tem aquela característica de retraimento, de insegurança, em qualquer lugar, em qualquer situação, exceto quando está sozinha. Mas prossigamos, porque aqui o mais importante, e é o que vem adiante, é as ferramentas para irmos trabalhando adequadamente essas situações, se ainda as percebemos em certo nível que incomoda em nós. A angústia despedaça os sentimentos, que se tornam estranhos ao próprio paciente, que perde o contato com a realidade objetiva dos acontecimentos e das pessoas, para somente concentrar-se no próprio drama, em cruel autopiedade. Então, no mesmo patamar da timidez, da inibição, a angústia também, ela expressa um nível de conflitos e, de certa forma, autopunitivos que o espírito se submete, cuja causa, por mais justa que pudesse ser, não se resolve através das emoções da angústia. E é por isso que aqui Joana coloca assim, que perde o contato com a realidade objetiva dos acontecimentos e das pessoas. Claro, dependendo do nível dessa angústia que a pessoa está vivendo. A angústia, em termos de sinônimos, ela tem a ver com aflições intensas, agonias, ansiedades que fogem do controle da pessoa, estabelecendo também a característica de angústia. E quando aqui no final diz para somente concentrar-se no próprio drama em cruel autopiedade, é porque normalmente nesses estados a pessoa ela procura também muitas vezes o isolamento, estabelecendo um processo emocional de autopiedade, de se sentir o mais desgraçado, o mais vitimizado. São estes distúrbios emocionais algozes implacáveis, que merecem combate sistemático e diluição contínua, não se lhes permitindo fixação interior. Então aqui, Joana caracteriza para nós de forma bem clara de que timidez, inibição, angústia são distúrbios emocionais. E que, na medida em que o nosso esforço de auto-amor, de autoestima, de despertamento do eu profundo vai se estabelecendo, precisam naturalmente serem superados. Merecem combate sistemático e diluição contínua, não se lhes permitindo a fixação interior. Então, perceber esses distúrbios emocionais como problemas e não como projeções nas quais estejamos nos identificando é o primeiro passo.
Prossigamos. Inevitável para sua erradicação a busca de recursos preciosos. Os mais importantes se encontram no próprio enfermo. A autoestima, o autoconhecimento, o positivo relacionamento social. Vamos analisar um pouco cada um desses recursos. A autoestima, ela vai se estabelecendo, entre outros recursos, através da própria identificação nossa com o eu profundo e com a realidade espiritual da vida. Como filhos de Deus, todos nascidos, destinados à perfeição, ao equilíbrio, à harmonia, à felicidade plena. A identificação desses profundos objetivos da vida, que nos é revelado de forma muito ampla pela revelação espírita, é importantíssimo na construção dessa autoestima. É claro que muitas vezes nós podemos ter padecido toda uma série de problemas desde a nossa educação infantil, aonde pais não suficientemente equilibrados, amorosos, deram brechas para o estabelecimento, através de medos e de receios, da própria timidez, da baixa autoestima. São situações que muitas vezes podem nos ter acontecido. Mas nós temos aprendido aqui nesses estudos que, ao nos comprometermos em assumir a maturidade psicológica, nós não podemos mais responsabilizar coisas, pessoas, acontecimentos aos nossos estados íntimos. Agora em que vamos trabalhando e nos reconhecendo como espíritos, filhos de Deus, em pé de igualdade com todos e destinados à felicidade e à perfeição, nós temos que dar, de uma vez por todas, a superação dessas projeções do ego em querer defender certos estados íntimos de transtorno e de sofrimento, como é a timidez, a inibição, a angústia, responsabilizando a educação que tivemos, a infância que tivemos e uma série de outras ocorrências que não deixam de ter tido o seu papel naquela época, mas agora, face à maioridade espiritual que a doutrina espírita nos possibilita, podem e devem ser completamente superados. Ao estarmos assumindo o compromisso da autoestima, da autorresponsabilidade, que estão correlacionados ao segundo tópico que Joana aqui coloca, que é o autoconhecimento. É claro que para as pessoas que acham que a vida é o corpo e que não se percebem como espíritos eternos e não têm a menor noção de espiritualidade, as complicações estabelecidas no psiquismo, pela educação, pelas experiências que viveu, tornam-se bem complicadas e difíceis. Não é à toa que nas terapias estabelecidas nas escolas de psicologia tradicional, determinado algoz desse, que alguém queira de fato superar, é trabalhado em inúmeras sessões de psicoterapia, aonde o êxito vai depender de uma série de fatores, porque haverá como elemento muito complicador a identificação da pessoa com aquilo que ela viveu nessa vida apenas.
E quando essas experiências foram dolorosas, conflitivas, complicadas, é um trabalho imenso para ela superar. Mas, para nós que estamos nos beneficiando com outra compreensão da vida e recebendo agora na própria revelação espírita os instrumentos da chamada psicologia espírita para a superação, as possibilidades de êxitos menos demorados são muitas, porque parte, de fato, do compromisso que tenhamos assumido conosco mesmos de auto-amor e de autoestima, do esforço contínuo de autoconhecimento e de superação daquilo que incomoda. Ora, a pessoa ir participar de uma reunião onde vai ter muitas pessoas que ela não conhece e ela é chamada para dar a opinião dela sobre determinado assunto, envolvida por timidez, por inibição, ela vai estabelecer uma angústia nela, um sofrimento emocional imenso. E que aí nós perguntamos, por quê? Em grande parte, por falta de percepção em termos emocionais disso que nós estamos tratando aqui. Porque na medida em que vamos nesse trabalho de autoestima, de autoconhecimento, de percepção da vida em termos espirituais, aonde estivermos e fomos chamados a dar uma opinião, a expressar a nossa atuação, nós iremos nos sentindo seguros. Ou pelo menos deveria ser assim. E quando não acontece, é justo que façamos um autoexame nesse tipo de situação. E perguntemos a nós mesmos, o que é que está havendo comigo? Por que é que eu estou me sentindo tão nervoso, tão tenso, tão desajustado nesse momento? Ou por que eu me senti? Por que isso me aconteceu? E dessa vez, nós não poderemos estar nos justificando, responsabilizando os outros, ou o nosso passado, ou a nossa infância. Porque agora, através da própria doutrina espírita e dos estudos de psicologia de Joana de Ângeles, nós somos chamados a ter maioridade e assumir a responsabilidade do que a gente pensa e do que a gente sente. E o último tópico aqui desse item, o positivo relacionamento social. Nós somos seres de natureza social, de conviver com outros, desde a família, ao trabalho, aos relacionamentos na área religiosa, em todas as áreas. Nós somos chamados a evoluir em conjunto. O trabalho de progresso estabelecido pelas leis divinas, que está lá no Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, nós somos chamados a evoluir em sociedade. Gostar de ficar isolado e afastar-se do convívio social é pernicioso. Pode ser até patológico. De maneira nenhuma é sinônimo de escolha emocional saudável. Então estejamos bem atentos a isso. Prossigamos. A autoestima na vida humana é de relevante resultado, em razão de produzir fenômenos fisiológicos que decorrem dos estímulos emocionais, sobre os neurônios cerebrais, que produzem enzimas, que concorrem para o bem-estar e alegria do ser. Aqui a gente vai vendo a importância do trabalho da autoestima, que está associada ao auto-amor, ao autoconhecimento.
de nos percebermos espíritos imortais e de estarmos conscientes de objetivos e de metas que viemos realizar durante a nossa encarnação. A autoestima na vida humana é de relevante resultado, em razão de produzir, agora veja o resultado, produzir fenômenos fisiológicos. O próprio fato de nós estarmos bem emocionalmente repercute no nosso corpo físico, cientificamente. Atua no nosso cérebro, nos nossos neurônios, e produzem enzimas, substâncias que irão fazer parte da nossa própria corrente sanguínea e propiciar estados de bem-estar e alegria. Então, como é importante estarmos de bem com a vida, conosco, com o despertamento espiritual nosso, porque o resultado é um benefício genérico da mente, da emoção e do corpo físico. O indivíduo é, com muita propriedade, a mente que o direciona. As ocorrências traumatizantes, ao invés de aceitas pelo self, devem ser liberadas mediante catarses próprias ou através da transmutação de conteúdos. Estamos chegando agora numa parte mais aprofundada da compreensão dos instrumentos de superação desses algozes. Então, o primeiro ponto aqui muito importante. A mente é que nos direciona. O conteúdo do nosso psiquismo, aquilo que armazenamos mentalmente e que no dia a dia projetamos identificação ou não. E continua, as ocorrências traumatizantes, ao invés de aceitas pelo self, como é isso? Aqui é o seguinte, todas as experiências dolorosas que a gente já pode ter vivido, quer tenham sido na infância, na juventude, na idade adulta, não importa. Todas as ocorrências dolorosas, conflitivas, traumatizantes, têm e devem ser diluídas. E aqui diz, ao invés de aceitas pelo self, o self que é o nosso eu profundo, aquela parte do nosso íntimo que é a semente que se identifica plenamente com o divino em nós, devem liberar esses traumas, esses sofrimentos, deixá-lo no devido tempo e espaço em que ocorreram e serem transmutados. Transmutado os conteúdos é recanalizados, direcionados de outra forma. Então, em vez daquelas experiências traumatizantes da infância continuarem agora estabelecendo em nós timidez, inibição, nós iremos pegar tudo isso que ainda nos vem à mente como sendo aparente justificativa e tornando esses subsídios estímulos a um compromisso mais profundo com a espiritualidade plena, com o Cristo em nós, com o despertar do eu profundo. Então, em vez de ficarmos dando atenção, remoendo aquelas lembranças que não poderão ser mudadas lá no passado, mas que podem e devem ser transmutadas no presente, através da constituição de estímulos a um crescimento espiritual mais contínuo e mais profundo, em que nos sintamos chamados. A catarse, que é sinônimo de limpeza, de purgação, de libertação, é que está conteúdo nessa frase, mediante catarse próprias. Então, libertação desses conteúdos
que não nos beneficiam. Podemos ter certeza, não poucas pessoas, adultas, talvez até idosas, mantêm uma linha desses algozes psicológicos e ainda se lembram de traumas que houve lá na infância como sendo justificativa para os medos, fobias e complexos que eles têm agora. Mas isso não deve ser, não deve estar acontecendo mais conosco. Que temos recebido esse tesouro incomensurável da revelação espírita e que pode nos ajudar à superação de tudo isso. Ademais, porque originados no cerne, no âmago, no íntimo do ser espiritual que se é, a orientação competente que se deriva da evangelioterapia, face à contribuição do amor e do esclarecimento da causalidade dos problemas, não pode ser postergado. Aqui o que está nos sendo dito é o seguinte: não adie o trabalho de ressignificação de tudo isso que você viveu, levando em conta as possibilidades que a evangelioterapia pode e deve trabalhar no seu íntimo, no nosso íntimo, tornando-nos firmes e seguros naquilo, como o apóstolo Paulo havia citado, naquilo que é justo, naquilo que é bom, naquilo que é edificante, naquilo que merece louvor. E não em picuinhas de problemas que passamos lá para trás. Está certo que muitas vezes foram ocorrências dolorosas que podem nos ter marcado durante anos, mas que a gente não pode estar alimentando isso. Tudo isso tem que ser transmutado. Tudo isso tem que ser drenado. Como diz a palavra que há pouco foi citada, tudo isso tem que passar por uma catarse, por um processo de limpeza, para só ficarem nas lembranças os conteúdos renovadores, positivos, que nos fazem sentir-se bem. Então devemos sempre estar trabalhando, quando nos vem à mente qualquer recordação do passado, aquilo que houve de bom, de edificante, de experiência maravilhosa que tenhamos tido. Isso é um compromisso de autoestima, de autoamor, de estarmos, vejamos bem, valorizando o Cristo interno que todos nós temos e que muitas vezes se encontra amortaçado pelos traumas complexos, situações difíceis que passamos e que ficamos remoendo, nos castigando muitas vezes, porque caracteriza realmente uma espécie de autocastigo. Quando a gente fica remoendo situações dolorosas que não podem mais ser modificadas e que têm que ser transmutadas, para não estarem nos afligindo de novo. O esforço para o autoconhecimento se transforma em necessidade terapêutica, porquanto na busca de respostas para os conflitos da personalidade culminarão em informações que não haviam sido detectadas lucidamente. Vamos entender um pouco mais esse parágrafo. O esforço para o autoconhecimento se transforma em necessidade terapêutica. Vejamos bem como aqui está colocado. Quando nós procuramos, através do conhecimento da doutrina espírita, autoconhecermos-nos,
autoanalisarmos-nos, perceber o que temos de falhas, de imperfeições, ou às vezes de alguma virtude, autoconhecermos. Esse esforço é visto como uma necessidade terapêutica, saudável, benéfica. E aí Joana diz, porquanto na busca de respostas para os conflitos da personalidade, na medida em que nós estivermos atrás das causas, das raízes, culminarão em informações que não haviam sido detectadas lucidamente. Essas informações que antes não haviam sido detectadas lucidamente não eram devido a bloqueios que, sem perceber, fazíamos conosco mesmos. Então, quando olha aquela lembrança de um trauma, de um problema maior que a gente teve, ela ficou bloqueada, impedindo acesso a certas lições ou a certas possibilidades que, junto daquele momento que vivemos no passado, estiveram, mas que agora entraram no esquecimento. Só nos vem à mente o trauma, que inquieta, mas não vinha à mente aspectos que agora, ao ser trabalhado essas lembranças de uma forma positiva, ressignificadora, nós começamos a nos lembrar de outros aspectos. Prossigamos. O abandono de si mesmo é forma de punir a incapacidade de lutar. Silício voluntário para a autodestruição, recurso para punir os familiares ou a sociedade na qual se encontra. Esse último aspecto do abandono de si mesmo é que fecha o leque desses algozes psicológicos. E esse abandono, que aqui nos é chamado a atenção, que é uma forma de punir a incapacidade de lutar. Interessante é quando Joana lembra aqui, silício voluntário. Sabemos bem o que é silício voluntário? Silício voluntário, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, significa provação desnecessária, sofrimento que não faz o espírito crescer, mas que apenas cria um caso novo. Então, a ausência de se trabalhar a autoestima, o autoencontro, o autoamor, e que abre as possibilidades para o abandono de si mesmo, cria um nível de prova, de sofrimento na pessoa, que é um sofrimento que não constrói, que não ajuda a progredir. É um silício voluntário para a autodestruição. A autodestruição aqui entendamos sob várias facetas. Não significaria exatamente um suicídio físico, mas teria a ver com suicídio emocional, com ter um certo nível de desvalor a si mesmo, em se achar como pessoa de menos importância na vida, e estabelecer todo um campo de abandono íntimo e de autodesvalorização, que vai totalmente de encontro às possibilidades do Cristo interno que cada um de nós tem. Eu recordo aqui, deixando o estímulo da leitura do livro Filho de Deus, a mensagem que tem o próprio nome, o Cristo, o teu Cristo, que Joana começa dizendo, possuis recursos inimagináveis que estão em germe em ti, aguardando. Isso é o início da mensagem, nos estimulando a busca da autovalorização, de nos sentirmos espíritos herdeiros de Deus, com propósitos e objetivos elevados, trazidos do plano espiritual. E muito pelo contrário, de ficarmos nos mimetizando,
assumindo comportamentos de timidez e de introversão desequilibrada e minando as possibilidades de atuação mais exitosa nossa na sociedade e conosco mesmos, espiritualmente falando. É lógico que na medida em que nós vamos nos tornando ajustados emocionalmente, psicologicamente, isso é uma caridade também para com os espíritos que nos acompanham. Sim, os espíritos obsessores, inclusive. Na medida em que nós vamos vivendo um nível de psiquismo, de emoções elevadas, há toda uma aura, um campo energético decorrente disso, que é uma terapia para os espíritos que nos acompanham. Então, trabalhar a autoestima, trabalhar o autoamor, significa, de uma forma muito expressa, amor ao próximo, inclusive aos espíritos desencarnados. Na verdade, como nós aprendemos, a qualidade do amor que damos aos outros tem tudo a ver com a qualidade do amor que damos a nós mesmos. É por isso que o amar ao próximo como a si mesmo expressa o estímulo para que trabalhemos ao máximo a qualidade do auto-amor e da autoestima que temos. Então, prossigamos. Sentindo-se impossibilitado de competir, negando-se a lutar, recalcando os conflitos na raiva e na mágoa, castiga-se para desforçar-se de todos aqueles que se lhe apresentam na mente, atormentada como responsáveis pelo seu estado. Isso aqui é o quadro, consequência desse abandono de si mesmo, que leva muitos a se sentirem impossibilitados de competir, de atuar, negando-se a lutar, estabelecendo um autocastigo, castiga-se para desforçar-se de todos aqueles que se lhe apresentam na mente atormentada, como responsáveis pelo seu estado. Então a pessoa identifica que ela tem uma série de tendências ruins, de complexos e de traumas, e culpa expressamente dentro de si pessoas e situações que viveu, indiretamente ou diretamente responsabilizando elas. Como diz o texto, estabelecendo um verdadeiro tormento em si mesmo. Vamos para o último slide do nosso estudo dessa tarde. Enquanto o indivíduo não se resolva por crescer e ser feliz, esses algozes implacáveis e mais outros atormentá-lo-ão, ferindo cada vez mais e dominando a sociedade que passará a ser ele vítima. Então, aqui nós somos chamados a ter um compromisso de superação desses algozes. E por quê? Porque tem consequências. Desde a sociedade humana de espíritos encarnados, quanto na sociedade de espíritos desencarnados que nos acompanham. Na medida em que nós vamos trabalhando a superação desses algozes, há um benefício amplo, espiritualmente falando, do resultado do bem-estar e do alto amor que passamos a expressar. Então, é nesse sentido que no livro Amor Imbatível Amor, Joana de Ângeles coloca a angústia, a timidez, a inibição, o abandono de si mesmo como algozes que precisam ser devidamente superados, ressignificados por todos nós. Aqui concluímos esse estudo, lembramos aqueles que nos acompanharam
que esse vídeo depois estará disponível no nosso canal no YouTube. Aqueles que puderem compartilhar essas informações, agradecemos. Até o próximo estudo. Uma boa tarde.